bom dia, amados. Estamos aqui em mais um podcast, o SCcast, e hoje com uma convidada muito especial. A gente está com a psicanalista Leia Madureira aqui com a gente, uma mulher incrível, gente. Ela, além de psicanalista, ela é escritora. Em breve ela vai estar lançando o livro dela, que é o nome de Voa Mulher, gente. Vai ser uma preciosidade para esse tempo, nós cremos nisso. E nós trouxemos a Leia hoje para trazer um assunto muito interessante para a gente, que é o off-life, gatilhos emocionais. E para começar esse podcast, a gente já vai começar com essa pergunta, que já é de praxe, né? Perguntar para a Leia, Leia, o que a gente pode dizer sobre gatilhos? O que são gatilhos? O que a gente pode falar sobre gatilhos emocionais? Como que a gente pode entender esse assunto, que é um assunto que tem assim, está tão atual, né, na nossa realidade, né, de hoje em dia, pós-pandemia. Como que a gente pode exemplificar sobre gatilhos emocionais? Você pode passar um pouquinho para a gente sobre esse assunto? Sim, primeiramente, olá, um prazer enorme estar aqui, viu? Falando hoje de questões emocionais, a gente está falando de algo muito relevante, né? E, na verdade, a gente dá atenção para muita coisa, né? Eu acho a pauta desse momento, desse podcast, importantíssimo. Por quê? A gente tira tempo para tudo, né? Para cuidar do corpo, para cuidar de nós, da beleza. Muitas vezes da saúde você vai a um médico, mas as questões emocionais a gente vai deixando, meio que adiando, segundo plano, né? Ok. Falando de gatilhos emocionais de um modo muito simples para que a gente entenda, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Falando de alma, a gente está falando de emoções, a gente está falando das questões que a gente chama do coração. Só que a gente tem algo que a gente chama de memória, né? Os psicanalistas, a gente chama lá nossa caixinha de inconsciente. O que fica guardado lá? As nossas vivências, boas e ruins, as nossas dores, os nossos traumas, aqueles que quando no dia a dia surge numa roda e a gente fala assim, não quero nem falar sobre isso. Um exemplo, traição. Nossa, vamos mudar o assunto, eu não quero nem falar sobre isso. Você não fala sobre isso, mas não significa que aquela questão está lá, no teu inconsciente, guardada, aquela dor, né? Eu sempre, quando dou aula, digo assim, eu posso ignorar que esse abajur esteja aqui, eu posso fingir, me comportar na vida como se ele não estivesse aqui, ó. Eu olho para cá, eu resolvo minha vida para cá, mas isso significa que ele não esteja aqui? Não. Assim são as questões inconscientes, são as questões de trauma, dores, até as vivências boas. Sim. Beleza? Falando de gatilho é aquela partezinha da arma, né, que faz disparar o tiro, né? Então vamos lá, a gente chama de gatilho tudo que a gente vive, né? Ou pode ser um cheiro, ou pode ser uma música, ou pode ser um tom de voz, pode ser o jeito de uma casa, um cheiro de comida que vai te levar a reviver ou experimentar aquela dor novamente. Lembra da casa da avó? Que às vezes você chega em algum lugar, aí você entra e você fala, nossa, esse lugar me fez lembrar o cheiro da casa da minha avó. O cheiro é o gatilho, né? Outro exemplo que eu vivi, uma aluna, ela trancou um curso, ela é minha aluna hoje, e quando eu fui saber por que você trancou o curso, ela falou, a voz do meu professor tinha o tom da voz do meu abusador na infância. Meu Deus. Então vamos lá, o que é o gatilho? Nesse caso, a voz do professor. Sim.
a voz do professor e ela se sentia completamente desconfortável no ambiente de sala de aula. Até que ela foi ligando, ela falou, o tom da voz, eu não consigo aprender nada, eu não consigo sentir prazer na aula. Leia, é como se ela estivesse travada naquele momento, né? Toda vez que aquele gatilho acionava, é como se ela estivesse voltando a ficar presa naquele momento. Revisita o trauma, né? O gatilho faz você revisitar o que está lá na tua memória, ou que está lá no seu inconsciente, que pode ser coisa boa ou ruim. Vamos dar um exemplo de um gatilho bom, né? A gente só fala das coisas ruins. É quando você, por exemplo, escuta uma música, isso tem mais, né? Você escuta uma música, aí você fala assim, nossa, a música que a gente cantava na nossa adolescência na escola. Legal. E você revisita. Revisita o quê? É como se você estivesse revivenciando mesmo aquele prazer, o estar com as amigas, né? Quer ver uma coisa? A gente que tem já lá uns 50, quando a gente vai em festa de anos 60, anos 70, e você vê aquelas pessoas vivendo aquele momento como se tivesse 15 anos. É verdade. Né? A música é um gatilho, né? O som, sensações, filmes podem despertar gatilhos, sabe? Falas, determinadas palavras, a maneira que a pessoa fala. Agora, qual é a grande sacada nisso tudo, né? Leia, todo mundo vive isso, né? Então a grande sacada é, de fato, a gente ter uma atenção muito especial para a nossa vida emocional. Assim como a gente dá atenção para o nosso cabelo, para a nossa alimentação, né? A roupa que a gente escolhe. E por que eu vou ignorar as questões do coração, sabe? Agora, gatilhos, todos nós vivenciamos, todos nós experimentamos, né? Agora, como que eu posso, vamos dizer assim, abrandar, diminuir a intensidade desses gatilhos em relação às minhas dores? Uau. Tratando as dores. Uau. Falando das dores, né? Enquanto eu guardo, e aí falando como pastora, né? Davi diz o seguinte, enquanto você silencia, seus ossos adoecem. Uau. Né? Então a gente precisa falar. Lógico que não é falar para qualquer um, não é falar de qualquer maneira, não é se expor, muito pelo contrário. Agora, dor guardada não se cura. É soltar, né? É soltar aquilo que está no seu interior, né? Como se fosse uma pessoa certa, como uma psicanalista, um terapeuta, né? Um amigo de confiança. Isso. Um conselheiro. E muito interessante, né, que o gatilho ele pode ser tanto negativo quanto positivo, intencional ou natural, né? O gatilho ele vem de diversas formas ao nosso redor. Então é muito interessante quando a Leia fala que a gente precisa primeiro tratar essas questões, né, ou falando, né, para que esses gatilhos, quando vêm, eles realmente não tragam um impacto total sobre nossas vidas, né? Isso é muito interessante. Isso. Na verdade, a dor tratada, a gente tem até uma frase, né, que circula, que eu não sei quem é o autor, que diz que dor curada vira força. Uau. Né? Então vamos lá. Forte. Se você tem uma dor, vou dar um exemplo do abuso da infância, que a gente pensa que é um número pequeno de pessoas que são abusadas, mas não, é um número absurdo. Então, ok, é uma dor? Sim, absurda. Você pode conviver com essa dor guardada para o resto da sua vida e revivenciar essa dor a cada gatilho, né, que surge, né? Porque não tem como a gente... Tem como eu evitar um gatilho? Não tem como. O que tem é eu tratar essa dor para quê? Para na hora que um gatilho apareça, você fala assim, inclusive eu vivi isso. Uau! Né? Isso é força, Uau. né? Eu digo que tem uma hora que a nossa história precisa virar testemunho. Eu uso a expressão vira livro. Que horas que a sua história vira livro? A hora que aquela tua história já não te dói mais. Aí você fala assim, agora eu vou pegar essa história e vou usar essa história
para tirar outras pessoas que estão passando por isso ou que passaram por isso e não conseguiram sair, né? E é isso que a gente fala, né? Dor curada, ela vira força. A dor já não te domina, sabe? Você já não fica mais naquele lugar de voltar a sofrer, ressentir a mesma dor, ressentir a mesma mágoa. Até porque isso é muito adoecedor para o nosso corpo, né? Para a nossa saúde. Então, vamos lá, uma pessoa que vive um gatilho, que revivencia um problema no casamento, uma cena de um filme, como que, se ela não está curada, como que ela volta para casa do cinema com o marido? Aborrecida, abalada, sem falar com o marido, e o marido fica, mas amor, o que foi que aconteceu? ela nem sabe explicar, ela só sabe que ela está odiando ele de novo naquela hora. Sim, uau. Quando, na verdade, se a dor já tivesse sido curada, ela assim, é difícil passar por isso, né? Porque continua sendo difícil, mas já não me dói mais. Uau, uau. Perfeito, Léia, perfeito. Achei incrível essa parte que você falou, essa frase. Você pode repetir de novo? Da dor curada. Dor curada vira força. Uau. Dor curada vira força, gente. Isso é profundo demais. Cuidar da nossa saúde mental. E Léia, eu coloquei lá, né, como eu sempre faço, coloco uma caixinha de perguntas para que a gente possa interagir também com as pessoas que estão acompanhando nosso podcast e tal. E as pessoas mandaram algumas perguntas, né? Eu passei para a Léia, eu vou falar essas perguntas aqui agora, para a gente ainda agregar um pouquinho mais esse podcast, que está incrível, gente. Perguntaram assim, Léia, uma pergunta. Dependente e codependente. Tem alguma diferença, Léia, sobre isso? E como ser diferente disso? Eu acho que a pessoa quer dizer como não ser dependente ou codependente, né? Sim. A dependência emocional, ela é muito fácil de identificação. Sim. Vamos lá. O dependente emocional, ele tem como principal característica, uma das, não é só, mas a questão da insegurança. O dependente emocional é aquele que está dentro da relação e que pode ser marido e mulher, namorados, filho com pais, né? Amigos. Uau. A insegurança é a principal característica de um dependente emocional. Sim. Como que eu identifico? O dependente emocional é aquela pessoa que não consegue tomar decisões sozinho. Decisões importantes, não. Qualquer decisão na vida, o dependente emocional, ele precisa de um outro que ele considere mais forte, mais inteligente, mais seguro. Então, essa é uma das características, né? O dependente emocional é aquela pessoa que suga demais do outro. Porque ele pode ser adulto, ele pode ter 19, 25, 40, 50 anos, mas ele busca muito do outro a resposta para a própria vida, né? Então, vamos lá. Principal característica de um dependente emocional: insegurança e falta de tomada de decisão, falta de iniciativa. A gente pode chamar, por exemplo, uma pessoa que também é imatura, vamos dizer assim. Ela não dá um passo sem ter o outro segurando a mão, indo por ela. Isso mexe com a autoestima, o autoconhecimento? Isso tem correlação? Tem relação com baixa autoestima. Sim. Muitas vezes a insegurança, ela vem de baixa autoestima, né? As suas crenças que te limitam acerca de si mesmo, acerca da sua própria identidade. Então esse é o dependente emocional. E o codependente é aquela pessoa que ela é a importante da vida do dependente. Então vamos lá, ela é aquela mãe que fala assim: a Mariazinha não consegue fazer sozinha, então eu vou fazer com ela. A Mariazinha, ela não consegue tomar decisão sozinha, eu vou fazer com ela, vou decidir por ela. Então vamos lá, para todo dependente existe o codependente, aquele que alimenta a dependência. Interessante. Uau. E exatamente. E é interessante para esses dois, porque na verdade os dois vivem em desequilíbrio. Porque também
Como é muito adoecedor eu não ter tomada de decisão, eu não ter iniciativa, eu ser insegura, isso não é legal para a vida de ninguém, né? Refrisando, não é em decisões importantíssimas, porque lógico, numa decisão grande da sua vida, lógico, você vai buscar a opinião de um conselheiro, não é isso? De um esposo, de um namorado, alguém que está muito próximo. Mas falando do dependente, é para coisas simples. Ai, corto meu cabelo ou não corto o cabelo? O que você acha, amor? Aí se você corta e alguém fala assim, nossa, mas ficou feia. Você fica 15 dias dentro de casa porque você se sente péssima porque você tomou a decisão errada. Sim. Então a gente está falando de coisas simples da vida. Tu compra uma panela vermelha ou compra uma panela preta, sabe como é que é? Sim. Então a gente está falando disso. Mas é tão adoecedor ser um dependente emocional quanto o ser um codependente, porque o codependente, esse que fica também decidido pelo outro, né, dando a opinião, nutrindo, né? Sim. Quer ver uma frase que caracteriza muito a dependência emocional? E um monte de gente vai se achar, se fulano morrer, eu morro. Uau. Outra que a gente fala muito, né? Eu não consigo viver sem você. Como que você não consegue viver? Você vive porque o teu coração está batendo dentro de você, porque você tem um pulmão que funciona. Agora, eu não consigo viver sem você. Talvez seja difícil eu viver sem você. Mas dá pra viver. Agora, sem você eu morro, né? E a gente diz que o dependente emocional, ele costuma muito idealizar as pessoas, né? Vamos supor, a Mariazinha é dependente emocional e eu estou na vida dela como codependente. Ela tem a tendência a exagerar a minha capacidade, a minha habilidade. Então, assim, ai, nossa, a Leia é tudo pra mim. Olha, a Leia é Deus no céu, Leia na terra. Eu cito, quando eu dou aula de dependência emocional, a Marília Mendonça, né? Que tem uma música que ela diz assim: Sofrência. Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Meu né? Deus. O dependente emocional, ele idealiza, né, a perfeição em pessoa e ela começa a declarar que ela não consegue viver. Tudo isso é frase que conota dependência emocional. Se meu marido morrer, eu morro. Bom, se meu marido morrer, se seu marido morrer, você vai sofrer. A gente está falando de morte, de perda de pessoas. Mas você vai deixar de viver? Né? Como tem mulheres que querem morrer quando perde alguém. Um amigo, um irmão, um pai, né? É como se tirasse o sentido da sua própria vida e depositasse o sentido na vida da outra pessoa, né? Como se fosse isso, porque se eu deposito o sentido da minha vida na vida de outra pessoa, se a pessoa morre, acabou o sentido. A importância da minha vida está em você. Em Uau. ter você. É muito forte. Sim. Muito forte. E muito adoecedor, né? Porque a gente precisa construir uma autonomia, falando de inteligência emocional. Né? Nós, tanto mulher quanto homem, você precisa ir. Né? Você está nas relações? Sim, eu tenho amigos, amo os meus amigos. Né? Eu tenho liderança, amo minha liderança. Eu tenho marido, sim, amo meu marido. Né? Mas a vida acontece com todos eles ali, mas a minha vida acontece. Né? Eu continuo seguindo, eu continuo estudando, tomando decisões certas e erradas, né? Não é todo dia que você acerta, né? Mas a vida é isso, e você precisa continuar fluindo naquilo que você tem como propósito, como missão, enfim. Exatamente. Uau, perfeito, Léa. Léa, vem com outra pergunta aqui também, que a pessoa até perguntou assim: quais são os níveis de dependência emocional e quais os gatilhos que despertam? Quais são os gatilhos que podem despertar a dependência emocional? O dependente emocional é dependente emocional, né? Eu acho que os gatilhos que vão aparecer na questão da dependência emocional, vamos falar de causa, aí não seria gatilho. Sim. Né? A causa da dependência emocional, talvez o adulto que quando criança tenha sido extremamente criticado, extremamente exigido, sabe aquele pai que não valoriza o que o filho faz de bom e de certo, mas quando ele comete um erro, o pai vai lá e
né? Pais muito exigentes, né? Ou supridores, né? Aqueles que protegem demais, né? Porque a gente sempre fala que existe uma proteção que desprotege. Uau. Então, se você protege muito, né, a criança no desenvolvimento, durante o desenvolvimento, como que aquela criança vai ficar quando adulta? Ela não consegue dar um passo sozinha. Então, são causas, agora, são inúmeras, né? Às vezes, um abuso na infância que fez daquele adulto um inseguro, né? O próprio bullying. O próprio bullying. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa dando um depoimento e ela falava, ela sofreu muito bullying na infância e ela hoje é casada com um homem que é tóxico, relacionamento abusivo. E aí ele reforça, né, a incapacidade dela, a falta de inteligência dela. E eu falei assim, você reparou que você, enquanto ela me contava, eu falava, você reparou que você continua vivendo um bullying, só que agora dentro da sua casa? Né? Então vamos lá, essa mulher que sofreu bullying uma infância inteira, que apanhava na escola, as pessoas falavam do físico dela, chamavam ela, sei lá, de lerda, de burra, ela cresce insegura. Uau. Né? Então são causas. Isso já é um gatilho, né? Talvez o gatilho não seja algo que aconteça agora, mas algo que foi de bem o gatilho, vamos lá. O gatilho é a fala do marido. A hora que ele fala de novo, você é incapaz. Como você vai aprender a tocar essa bateria? Você é incapaz. Como que você vai gravar um vídeo? Você é incapaz. A fala do marido pode ser um gatilho para que ela reviva o bullying da infância. Uau. Né? Agora, o bullying pode ser uma causa da insegurança, um abuso pode ser, muita proteção dos pais pode ser causa de uma dependência, né? Ou a rigidez extrema dos pais, aqueles pais, né, rígidos demais, que tudo vira castigo, tudo vira surra, tudo vira crítica. Como que aquela pessoa cresce, né? Cresce insegura. Um sentimento de incapacidade. É o que, vamos lá, a voz desse marido faz a hora que ele fala assim, você não dá conta de fazer um curso. Né? O que ele faz? A voz dele é um gatilho para reforçar o sentimento de incapacidade que já está nela. E não foi curado, né? E não foi tratado. Não foi curado. Uau. Lê, você pode assim dar algumas dicas para que as pessoas que sofrem com questões, talvez você esteja ouvindo agora, você fala assim, meu Deus, Luana, eu não sabia que eu era dependente ou codependente, e eu queria pedir a Lê para que ela desse algumas dicas assim para que a pessoa pudesse sair assim um pouquinho dessas questões de dependência. Como que a pessoa pode ser mais dependente, né? Mais independente. Mais independente. Sim. A primeira coisa é descobrir quem você é, né? É o que a gente fala sobre a sua identidade. Não existe ninguém capaz, né? E às vezes a gente olhar, quando a gente para e a gente olha a nossa diferença, né? Eu digo que um dos grandes defeitos humanos é a comparação. Né? Porque na verdade cada ser humano tem a sua singularidade, a sua particularidade, e eu uso uma expressão, ela é minha, tá? O seu modo de operar. Uau. Né? Vamos lá. Eu não sei como você acorda, mas vamos para o modo de operar. Tem gente que acorda, não fala com ninguém, máximo um bom dia por educação, mas não é que ela odeia a família dela. Ela só é excelente sozinha quando acordar. Ok. Eu já acordo acordando. Eu já acordo formando a cama, abrindo a cortina para o sol entrar e dando aquele bom dia. Né? Tem cara de dar aquele bom dia, sim, para acordar todo mundo com aquela alegria. Já chego no prédio onde eu trabalho, bom dia. Tem gente no elevador que fala assim, bom dia. Tipo assim, você leu, bom dia, para quem? Ela já está no trabalho 7 horas da manhã. E vamos lá, se o quietinho, que acorda mansinho, fala assim, ai nossa, eu queria tanto acordar desse jeito, é o teu modo de operar. Uau. Então eu acho que a grande sacada na vida da gente, pra gente ser feliz, é a hora que você descobre a sua identidade. Uau. Quem eu sou?
né? Quem eu sou, qual é o meu jeito, o meu modo de operar. Vou te fazer uma confissão. Teve uma época... Ó, confissões da Léia. Eu sou muito transparente. Uns 14 anos atrás, né? Então a gente sempre estava no meio de pastoras, reuniões, conferências. E eu vi aquelas pastoras, tudo de terninho. Hoje até tô com uma calça assim, terninho, mas eu amo, né? Calça jeans rasgada, tênis, blusa de onça. Aí eu falei, quer saber? Vou mudar meu guarda-roupa, vou comprar um monte de roupa de princesa e eu vou me comportar como princesa. Olha, aí, beleza, fiz isso, comprei um monte de terninho, aí eu ia pro culto. Só que as princesas, as pastoras, elas iam pro culto e ali elas começavam o culto em pé, maquiadas, terminavam o culto arrumadas. Todo mundo, menos eu. Aí eu ia de terninho. Quando eu via na hora de um louvor, eu já estava de joelho no chão, chorando com a cara no chão. E aquilo era tão desconfortável, às vezes a saia, né, e o terninho, aquilo me incomodava. Eu falei, quer saber? Vou voltar para minha calça jeans. Não era seu número, assim, vamos dizer, né? Exatamente. E que horas que você fica confortável, né? A hora que você fala assim, eu não sou do jeito dela, eu não opero como ela, eu não me relaciono como ela, mas tem importância na minha identidade. Então a primeira coisa é você olhar para a sua identidade e ver que você é valiosa. Uau! Sim. Né? Primeira coisa. Exatamente. Somos únicas, né, Léia? Eu costumo falar isso, né? Exatamente. Tipo assim, eu tenho que valorizar, olhar para uma outra mulher e falar assim, ela é bonita também. Porém, eu também sou, a Léia também é, saber que cada um é única, né? Isso até ajuda também nessas questões de comparação, disso, porque você sabe que cada um é única e tá tudo bem, né? Sim. Então, que horas que você começa a se comparar? A hora que você não vê a beleza da sua identidade. Então, a primeira coisa. A segunda, a gente precisa entender sobre relacionamento. Ninguém vive sozinho. Eu digo que a gente não é ilha. Sim. Né? Porém, eu não posso viver... a mercê daquilo que você pensa, né? Então vamos lá, eu quero comprar essa sandália verde lima. Aí o meu marido fala assim, ai nossa, mas tô dando um exemplo bem prático. Eu e meu marido, nós somos água e vinho, dois absurdamente opostos, né? Legal. Ele vai falar, olha, eu não usaria essa sandália, mas beleza, eu gostei da sandália, o que eu faço? Eu levo a sandália, né? Então, é você entender que o outro é importante, mas que você precisa ser autônoma. Em que sentido, Léia? Na tomada de decisão. Sim. Uau. Na tomada de decisão, né? Então, vamos lá, o que a gente vive hoje, né? Mulheres e pessoas completamente anuladas para aquilo que gosta de fazer. Sim. Então, eu estava conversando com um casal, foi sábado em um churrasco, e ela falando, né? Ela falou, eu sou quietinha. O meu marido, ele é das festas. Eu falei, lá em casa é o oposto, né? O marido é quietinho e eu sou das festas. Mas qual é a grande sacada no relacionamento? Ora, eu cedo. E ora ele cede. Então vamos lá, por ele não gostar de festa, geralmente se eu fosse uma dependente emocional, eu nem me relacionaria mais com ninguém. O que eu faria? Eu anularia esse lado meu do gostar de gente, de farofada, de churrasco, de piquenique na beira da lagoa, e eu viveria na Netflix dentro de casa. Exato. Então E havia um desequilíbrio ali, né? Exatamente. Chega uma hora que você está insatisfeita, você está resmungona, você está infeliz. Então é fortalecer a sua autonomia. Uau. Como, Léia? Cuidando do seu interior. Uau. Fortalecendo o seu interior, sabe? Cuidando das questões emocionais. Revisitando o que foi que te tornou uma pessoa insegura. E de verdade, num processo de autoconhecimento, você descobre. Uau. Né? Às vezes a gente não está preparado para esse mergulho para dentro da gente. A gente não está preparado para essa busca. Sim. Né? Porque dói, né? Tratar das emoções não é fácil. Né? É igual curar ferida física. A enfermeira vai lá, catuca, tira tudo que está estragadinho. Exato.
Aí bota pomadinha, curativo, daqui a pouco fica cicatriz. As questões emocionais da mesma maneira. Uau! Nossa, eu tô aqui. Não, tô aqui sim, só recebendo conteúdo. Eu espero que vocês também recebam esse conteúdo que tá maravilhoso. Leia, perguntaram uma outra coisa aqui que tem um pouco a ver com o que você falou aqui também, que fala sobre. Leia, você pode falar um pouquinho sobre pessoas tóxicas? Como que a gente pode identificar? Como que a gente pode se afastar? Sobre esse assunto de pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas. Vamos chamar de tóxico? Tudo aquilo que te faz mal, tudo aquilo que de alguma maneira te causa dano. Interessante que a gente viveu muito tempo da nossa vida. Já viu aquela pessoa que está com você e que do nada ressalta seus defeitos? Uau. Nossa amiga, essa blusa de gola, cafona. Sim. Aí você fala, ai, nossa, é verdade, vou botar num bazar, ou vou dar pra alguém, nunca mais eu uso. Ou a pessoa vira e fala assim, nossa, mas você tá gorda, hein? Né? E a gente se sentia desconfortável, mas não se falava em toxicidade. Sim. Sim. Em alguém que te faz mal. Essa semana eu estava conversando, nesse caso foi numa palestra, né? Já viu aquela mulher que está numa roda? Ela é a mal amada da vida, nenhum relacionamento deu certo. Aí ela está numa roda onde tem 3 mulheres casadas há X tempo, né? Tô eu lá, casada há 29 anos e 10 meses, né? Quase chegando nos 30 para celebrar. E a pessoa fala assim, bobagem, porque não tem casamento sem traição. Meu Deus. Porque todo homem não presta. Aí você sai da roda, aí você vai pra sua casa, você fala assim, vou chegar lá, vou olhar o WhatsApp dele. Aí eu vou chegar lá, vou olhar as pastas do computador dele. Aquela pessoa é tóxica. Sim. Só que a gente sempre lidou, né? Outro tipo de pessoa tóxica. Estou eu, você e a Mariazinha. Aí a Joana chega e começa a falar da outra pessoa que não está na roda. Uau. Né? E geralmente vai falar na roda de uma pessoa que não está na roda, mas geralmente ela não fala dos pontos positivos, né? Nossa, como ela é simpática, né? Nossa, que legal que a vida dela tá dando certo. Sim. Né? Ela começa a trazer o quê? Pontos negativos para que aquela roda comece a pensar de maneira diferente. Tá, beleza. Mas ela vai sair daquela roda. E ela vai para outra roda. De quem que ela vai falar? Da gente. Isso é tóxico. Uau. Só que a gente não percebe. Bom, eu tenho um critério. Eu me relaciono com todo mundo. Principalmente a gente em ambiente de igreja. Sim. Mas eu sou amiga de gente que tem os mesmos valores que eu, os mesmos princípios que eu. Exatamente. Como que eu me livro? Vamos usar a experiência, o exemplo da Joaninha. Vamos falar da gente. Eu falo com as minhas amigas que eu saio para tomar café. A gente passa 3, 4 horas juntas falando, sabe de quem? Da gente. A gente tem tanto problema, a gente tem tanto sonho, mas também a gente tem tanta conquista. Então, vamos lá. A nossa vida ocupa um café da tarde. Uau. Ou a nossa vida ocupa. Então é a gente se grudar. E é o mais sábio, né? A nossa vida ocupar um café da tarde. Sim. E às vezes o que acontece? A pessoa te causa dano, a pessoa ressalta os seus defeitos, ela faz questão de te expor para outras pessoas, às vezes até com você presente. Uau. É aquela pessoa que fala assim, nossa, mas né? Eu digo que eu tenho um lado meio lerdo, meio lento, meio descontraído, meio despreocupado. Eu acho que é essa a palavra, mais relax, né? Mas Leia, né? É lerda, aí você se incomoda. Mas também você não faz nada. Você mantém aquela pessoa ali da sua vida. Uau. Ou você chega pra ela e fala assim, então, eu não gosto. Uau. Que você fale assim comigo, ou que você fale assim de mim para outras pessoas, ou que você me exponha. Ou de verdade, se a pessoa insiste, para que eu vou ficar andando de mão dada com alguém que só vê defeito em mim? Então, como que eu me livro? Eu me livro primeiro, me posicionando. Uau. Né? Eu não gosto que você fale assim como eu também não gosto que você esteja aqui na roda e fala da Joana que não está aqui na roda,
né? Eu não gosto disso, não é meu estilo de vida, não vou gastar tempo com isso. Sim. E eu acho que é dessa maneira. Então pensa em tóxico, tudo aquilo que te causa algum dano, algum desconforto. Sabe aquela pessoa que você se encontra? Eu faço muito rio sobre isso, né? Sabe aquela pessoa que você encontra, que fica com você meia hora e ela vai embora e ela te deixa desgastada? Te deixa se sentindo para baixo, se sentindo descabelada ou se sentindo incapaz? Essa pessoa é tóxica, né? É aquela mãe que também nós podemos, é a história de quem é mãe, né? A gente precisa observar se a gente não é tóxico para os nossos filhos. Né? Um pai tóxico, uma mãe tóxica. Não, você não vai ser médica, eu quero que você seja engenheira. Não, você não vai namorar o fulano, eu quero que você case com o filho de fulano. Sim. Isso é ser tóxico. Uau, uau. Alguns exemplos. Uau, que interessante, Lé. E assim, você pode dar uma palavra, a gente já está fechando esse podcast, para as pessoas que de repente têm sofrido, estão ouvindo esse podcast e identificaram algumas coisas da sua vida, ou que existem pessoas tóxicas, né, no seu entorno, né, no seu convívio, ou que de repente vive uma relação abusiva, né? Você pode dar algum conselho para essas pessoas, à luz da palavra? O que você pode falar para elas nesse momento? Sim. Eu aprendi, falando da minha vida com Deus, né? Eu me converti aos 17 anos e eu não sabia nada acerca de Deus. Eu não tinha sido ensinada nada sobre Deus. E a primeira coisa que eu aprendi ao chegar na escola dominical era que eu nasci para ter vida abundante. Uau! E tem uma frase que eu conheço, né, que é do Paulo Vieira, que diz assim: tudo aquilo que você vive na sua vida que não está abundante está disfuncional. Uau! Né? Então, se você olha para a sua vida, qualquer área da sua vida, e você vê que falta abundância de vida, você precisa buscar, né, cura nessa área, restauração nessa área. Então, isso serve também para as questões emocionais. Sim. Então, vamos lá. Se eu vivi uma grande dor na infância, não tem como. Ou se você viveu uma grande dor na infância, não tem como você voltar lá na sua infância e viver outra coisa. Está lá, você já viveu, já está impresso, você foi marcado. Porém, se você olha para a sua história hoje, a maneira que você vive, a maneira que você se relaciona, né, a maneira que você passeia em todas as áreas da sua vida, você ainda percebe que o que você viveu te incomoda, ou interfere, ou altera a qualidade, ou te rouba a abundância. Uau. Você tem a escolha de cuidar dessa área e caminhar rumo a uma vida abundante. Amém. Na verdade, a gente vive em um processo, né? Eu mesmo citei a experiência ainda há pouco, que na igreja, há 2 domingos atrás, eu fiz uma tomada de decisão. Foi. Então a gente vive um processo. Então vamos lá, numa próxima reunião, eu tenho a oportunidade de tomar uma outra decisão que melhore a minha trajetória, né? Então vamos lá, se existe algo que não está abundante, eu não posso me conformar, né? Eu sei o que eu tenho, né, disponível para mim. Então, se é abundância e se eu não estou vivendo em abundância, eu não vou me acomodar na não abundância, eu não vou me acomodar na mediocridade. Então, gente, é buscar, né? Não pare, não se conforme, não se acomode, né? Então, a gente está aí, existe uma vida plena, com problemas, sim, todo mundo tem, mas não significa que eu não vou viver uma vida feliz, uma vida realizada, uma vida abundante. Então, se cuidem. Amém, glória a Deus. Léa, você pode fazer uma oração para os nossos ouvintes que estão ouvindo aqui o podcast, para essas áreas emocionais, para os gatilhos? Vamos orar agora? Senhor, nós queremos agradecer por esse tempo, por essa conversa aqui, por esse bate-papo, e que também
foi um bate-papo que traz informação para tantas pessoas. Amém. Senhor, nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, profetizar que cada pessoa que tiver acesso a esse podcast, a nossa conversa, a esse tempo, que a vida abundante do Senhor os alcance. Aleluia. Senhor, a gente não precisa viver adoecidos ou sentindo dor ou com uma baixa qualidade de vida, porque não foi isso que o Senhor estabeleceu na cruz para nós. Aleluia. Então, que a vida abundante do Senhor, que a salvação de Jesus, que nos alcança diariamente, alcance a nós que estamos aqui nesse estúdio e a cada pessoa que terá acesso a essa conversa. Amém. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Gratidão a vocês ficarem até aqui com a gente no podcast. E até mais, o próximo podcast. Obrigado, Leia, por essa aula, por esse conteúdo maravilhoso. Obrigado também ao Felipe do Estúdio FD, que nos abençoou aqui com esse espaço. Obrigado a vocês também que ficaram aqui até agora. Gratidão, um beijo, gente!